sempre, e mais ainda, hoje vai ser uma forma mais resumida ainda. Não tem como você entrar tanto em detalhes, porque o tempo é muito curto. E tá dando para entender aí? Não estou falando japonês não, né? Tá bom, né? Então eu digo, meu Deus, será que eu vou conseguir estar lá no púlpito no domingo? Mas louvado seja Deus, eu consegui vir. Não por mim, mas foi Deus quem preparou tudo. Bom, então, sem muita enrolada, eu vou pedir para os irmãos abrir sua Bíblia, já deixar no livro do Apocalipse. E nós vamos ter um tema aqui. O tema de hoje é o dragão, é a mulher e o dragão, que está no capítulo 12 do Apocalipse. Está no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Então, nós tivemos aí, desde o início, passamos ali pelas 7 igrejas, né? As 7 igrejas, passamos pelos 7 selos e as 7 trombetas. E hoje nós vamos, nós chegamos aqui à parte central do livro do Apocalipse. E aí você vai ver agora, tratando-se de 7 pragas, a queda de Babilônia, o milênio, a nova Jerusalém. Né? Aí nós vamos começar daí para frente, pegando do capítulo 12 ao 14, a partir do 12 e 14 para frente, nós vamos começar a nos aprofundar nessas partes, tá? Então, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós aqui estamos, Pai amado, te agradecemos por ter nos guiado até a tua casa mais uma vez. E aqui nós vamos mais uma vez dividir o pão da vida e pedimos que o Senhor perdoe nossos pecados para que assim possamos abrir a Bíblia Sagrada e para poder nos alimentar desse pão maravilhoso. Perdoa nossos pecados e que assim o teu Santo Espírito venha encher cada coração nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, a parte central do livro do Apocalipse agora, onde nós vamos ver aqui sobre a mulher e o dragão. Na palavra profética, mulher significa o quê? Igreja, né? Na palavra profética, mulher significa igreja. O capítulo 12 aqui do Apocalipse começa agora, você buscando a entender agora, você vai ver que entra em um grande conflito, né? Entre quem? Deus e Satanás, né? Deus e Satanás. Ou seja, entre o bem e o mal. Não é isso? Entre o bem e o mal. E como falei um pouco antes, as 7 igrejas que nós tivemos lá no início, que significa os 7 períodos que a igreja de Deus passaria, o que o povo de Deus passaria, né? Desde a primeira até a segunda vinda de Cristo, né? Tivemos nos aprofundando nesses temas e foi bom. Hoje estou vendo aqui que está faltando muitos irmãos, né? Acho que é por causa do frio, né? Quando chega o frio, o povo olha, mas tudo bem. E aí nós passamos, repetindo novamente, passamos ali falando sobre, além das 7 igrejas, falamos sobre os 7 selos, as 7 trombetas, e se tiver alguém aqui, se ficou alguma dúvida, né? Possa me procurar depois, eu vou na sua casa, e nós vamos sentar e vamos tirar alguma dúvida, tá bom? Então faz o seguinte, vamos abrir a Bíblia, aliás, vamos no capítulo 12 aqui de Apocalipse, e vamos ler o versículo 1 do capítulo 12. Olha o que diz. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Muitos, no catolicismo mesmo, eles falam que essa mulher aqui é quem? É Maria. Já viu essa história? Falam que é Maria. Mas se você não tiver cuidado,
você cai, porque parece mesmo, tá? Parece. Então, essa mulher vestida do sol, vi-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. Então, como eu acabei de falar, a mulher significa uma igreja, na palavra profética, não é isso? Agora, o que quer dizer uma mulher vestida do sol? Ela está revestida pelo sol da justiça. Quem que é? Jesus. Eu não vou nesses livros agora, não. Podemos ir lá em Malaquias, Isaías, mostrar tudo isso. Só que o tempo não permite, tá? E aí eu ia mostrar os pontos para você saber realmente, talvez fique uma dúvida, mas onde nós vamos buscar isso, né? Nós precisamos ir em Isaías, Malaquias mesmo está falando de Jesus, que é o sol da justiça. Malaquias 4:2. Então, essa mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos pés. O sol, Jesus, ela está banhada ou revestida por esse sol da justiça que é Jesus Cristo. Então, uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa lua é uma representação do sistema de sacrifício lá no Antigo Testamento. Qual que era o sacrifício? De animais. Tá? Então, o que significa isso? A obra, a grande obra de Cristo. Então, já que a lua, ela reflete os raios do sol. Então, tudo aquilo, como aquele sacrifício que aconteceu no Antigo Testamento, era uma sombra, né? Apenas quando Cristo chegou, quando Cristo veio, morreu na cruz, tudo isso acabou. Então, essa lua debaixo dos pés representa isso. Vem lá do Antigo Testamento. Aquele sistema de sacrifício que acontecia com aqueles animalzinhos, que os animais representavam Cristo, né? Então, o capítulo 12 aqui trata-se disso daqui. Essa mulher, que em profecia, igreja, né? E você é uma igreja. Quando eu lembro quando eu falo esse capítulo aqui, eu lembro de uma vez, um rapaz chegou para mim. O rapaz chegou para mim e falou assim: Beto, para mim, né? O Luizinho estava junto. O pai do Felipe, lá depois da pontinha lá, o Zé, parece com o irmão Emílio. Aliás, eu cheguei, ele estava conversando com o Luizinho. Quando eu cheguei, aí agora ele começou a fazer pergunta. E aí um outro também, eu esqueci o nome dele, mora no Nossa Senhora de Lourdes, ele começou também a fazer umas perguntas, e aí eu comecei a responder. Só que quando eu respondia, ele não queria ouvir. Eu disse: mas por que você pergunta? Eu preciso te responder. E aí chegamos nesse ponto aqui, falando que a mulher significa igreja. Aí ele falou assim: ó, a igreja somos nós. Eu falei: não, você tem certeza, a igreja somos nós. Mas essa igreja, você e eu aqui, devemos andar na mentira ou na verdade? Que igreja é essa? Que anda na verdade ou na mentira? Ele falou: quer saber? Eu não vou debater não, eu vou me embora. Eu disse: não, então vai. Então assim, a mulher aqui significa uma igreja. Essa igreja, ela segue os mandamentos do Senhor. Essa igreja é você, sou eu. Porque se você não aceita andar no caminho correto que Deus nos ordena, que igreja é essa? Só que agora essa igreja, ela se une em um só propósito, né? Então agora, no capítulo 12, essa mulher, nós vamos entrar agora em umas passagens claras, quando ela começa a ser perseguida, essa igreja. Né? Eu fiz aqui um roteiro, eu nunca esqueço a irmã Gisele, né? Eu tenho uma mania de pregar, aonde eu vou pregar por aí, eu levo tudo na cabeça. E não levo roteiro algum. Só que aconteceu 2 vezes de dar uma falhada. Eu digo: eita, rapaz, a Gisele chegou e falou: ó, Beto, faz um roteiro. Até quando eu vou dar estudo, né? Eu levo só a Bíblia e acabou. Mas eu louvo a Deus porque Ele é comigo, eu não tenho dúvida. Então, como eu falei, né, o capítulo 12 nos mostra um grande conflito entre o bem e o mal. Aí entra a origem do pecado, né?
Agora, Satanás, fazendo de tudo para matar Jesus Cristo, né? Aí entra também a perseguição à igreja e entra também a guerra entre os remanescentes de Deus. É um conflito terrível. Nós vivemos no meio de um conflito, de um grande conflito. Vivemos no meio de um grande conflito entre Cristo e Satanás. E você está bem no meio, tá? Está bem no meio, cuidado. Então, falando nisso, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 10. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia aí. Vamos juntos. Mateus capítulo 10, no versículo 18. Porque, como eu falei aqui, nós estamos bem no meio de um conflito entre o bem e o mal. Aí nós entramos aí em origem do pecado, como eu acabei de falar, né? O ataque de Satanás a Cristo. Aí entra também a perseguição à igreja de Deus e a guerra contra os remanescentes de Deus. Então, olha bem, quando nós entramos aqui em Mateus capítulo 10, diz assim, versículo 18: por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Irmãos, por que muitos serão levados até governadores? Por que muitos irão para a prisão? Por que muitos irão para o cárcere até o final da volta de Cristo? Que vai acontecer muito isso, viu? Sabe por quê? Deixa eu perguntar para você, você tem condições de ir até o Lula e pregar para ele? Quem tem aqui? Ninguém. Você não tem condições de ir até o Bolsonaro e pregar para ele. Dificilmente nós temos essa condições de ir até como se diz aí na linguagem terrena, um grandão desse daí. É por isso que muitos vão para o cárcere. Quando começar a perseguição, embora que já está acontecendo em vários lugares aí, por fora, muitos cristãos estão morrendo, perdendo a vida, mas quando isso nacionalizar, muitos cristãos irão para a prisão. Aqui já está falando tudo, para você testemunhar, entendeu? E através disso ele vai ver a sua luz brilhando, que você serve a um Deus poderoso. Eles vão olhar para você, um governador, um delegado, sei lá o que for, eles vão ver você ali indo para a cadeia, não negando Jesus Cristo, e eles vão ver essa luz em você. Eles precisam ver isso de perto, para que eles venham a crer. É por isso que aqui está falando que muitos serão levados para o cárcere, muitos serão levados para a prisão, muitos serão levados para ser presos, chicoteados, passar fome, porque esses grandão precisam ver a fé que você tem em Cristo. Entendeu? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para você voltar lá em Apocalipse de novo, novamente, no capítulo 12. Você vai ver o seguinte aqui, no versículo 2, nós vamos ler, versículo 2, lê comigo aí, capítulo 12, versículo 2, fala assim: que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento. Olha aí. Então, essa mulher estava sofrendo de parto. E quem era o filho que estava para nascer? Jesus. Se você pegar o versículo 3, olha o que diz: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Olha o 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, abra sua Bíblia em Isaías. Eu vou pedir que alguém leia Isaías 9, versículo 6. Abra lá, que eu fiz uma pergunta. Quem era o filho que estava para nascer, de acordo com esse texto aqui? Abra Isaías 9, versículo 6, e você vai ver que Isaías, eu vou até resumir enquanto vocês encontram,
Isaías já tinha profetizado a vinda do Messias a essa terra. Isaías já tinha profetizado que Jesus viria a esta terra para morrer por mim e por você, para pagar a sua dívida e a minha dívida. Isaías 9, no versículo 6. Pode ler. Quem lê aí para nós? Alô? Quem lê para nós aí? Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o ele está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha aí. Então, de acordo com esse texto aqui, ele deixa claro que o filho que estava para nascer era Jesus. Porque Isaías também já tinha profetizado anteriormente, bem anteriormente, ele já tinha profetizado a vinda do Messias. Então, se você for em Mateus, capítulo 1, versículo 23, 22, por ali, você vai ver também, quando Jesus veio, o anjo apareceu ali e disse, olha, ele salvará o seu povo dos pecados dele, e ele será chamado Emanuel. Então Jesus veio a esta terra, e agora o que acontece? Acontece agora onde Satanás, que é o que eu acabei de falar, os 4 pontos, né, sobre o grande, o conflito entre o bem e o mal, onde agora Satanás persegue a criança, e você vê em Mateus capítulo 1, que houve uma perseguição ali, que agora Satanás usa quem? Herodes, para perseguir a criança. Herodes mandou matar até as criancinhas, né? Até chegar no Messias. Aliás, Satanás ele persegue o Filho do Homem desde o início. Você pega ali, eu vou falar de Caim e Abel. Não vou pegar de quando entrou ali já o pecado no capítulo 3. Vou pegar de Caim e Abel. Quando acontece ali, quando o Messias, quando o pecado entra, então Satanás agora, de acordo com o capítulo 3, versículo 15 por ali, que nós vemos ali a primeira profecia messiânica, Satanás já ficou esperto. Opa, quem será o Messias que virá? Aí agora nasce Caim e Abel, e Satanás começa a perseguir, sabe? Começa a perseguir aqueles que nasciam. Olha como o bicho é ruim. Aí Caim mata Abel, ele disse, agora será que eu matei o Messias? E vários outros que foram nascendo, né? Noé e tal, e etc. E Satanás sempre perseguindo ali até acertar no Messias. Quando chega no Novo Testamento, Jesus nasce. Então, quando Jesus nasce, Satanás agora continua com sua perseguição. Satanás agora usa Herodes para tentar matar o filho, a criança, né? Só que, coitado, né? Só que ele não desiste, o bicho é ruim, né? O bicho é ruim. Então, aconteceu mais ainda, quando você vai ali em Mateus capítulo 24, você vai ver ali quando Jerusalém foi sitiada, por volta do ano 70, muitos cristãos morreram, muitos cristãos perderam a vida, muitos cristãos. E também, por volta do ano 80, aconteceu ali a inauguração do Coliseu Romano. Foi onde muitos cristãos também foram jogados para leões, feras. Coisa triste, né? E por isso que aqui fala o seguinte, olha, o grande dragão vermelho, quem que é? Satanás. E você vê aí, se você continuar, olha o versículo 4. A sua cauda, isso aqui quando ele foi expulso do céu, porque houve um grande conflito no céu, né? Porque Satanás, de acordo com Isaías e Ezequiel, você vê que Satanás agora, ele queria tomar o lugar de Deus, queria ser adorado, e por conta disso houve uma grande rebelião. Quando você entra no versículo 4, a sua cauda arrastava, quando ele foi expulso, né? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Então, eu acabei de falar aqui, em formas resumidas, Satanás ali tentando devorar o filho quando ele nascesse, né? E se você pegar aqui o capítulo 12, né, que você já conhece, você vê claramente que esse grande dragão vermelho é Satanás. Quando você pega o versículo 7 ao versículo 9, fala assim, ó, do capítulo 12.
Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com eles os seus anjos. Então, a Bíblia é clara, né? Eu acho impressionante que quando você vê aqui no versículo 9 do capítulo 12, nós encontramos aqui 5 títulos diferentes de Satanás. Percebeu aí? E foi expulso o grande dragão, 1. A antiga serpente, 2. Que se chama Diabo, 3. E Satanás, 4. E o sedutor, 5. Só no versículo 9. Só no versículo 9. Então, Satanás agora expulso por causa dessa rebelião, né? E por causa disso aí, ele irado, ele frustrado, ele tentou matar o menino Jesus, né? Começou a perseguir a igreja, como eu acabei já de dar uma adiantada aí, né? Começou a perseguir a igreja e fazendo de tudo para matar a criança e também a perseguição contra os cristãos, como eu acabei de falar de Mateus 24, né? Ali, quando Jerusalém foi totalmente destruída, quando eu falei de Mateus capítulo 1, que tentou matar Jesus usando Herodes, né? Ele frustrado, ele irado, perseguiu também a igreja, onde muitos cristãos chegaram a perder a vida. Agora eu pergunto para você que está aqui nessa noite: o que será de mim e de você? Hã? Você já parou para analisar? Aqui pergunta, não? Calma, tá? Em nome de Jesus Cristo, eu creio nisso, que você e eu vamos vencer o que está por vir. Eu creio em Jesus Cristo, que você e eu vamos morar no céu. A perseguição vai chegar, isso não está longe. E você e eu precisamos a cada vez mais nos alimentar da palavra de Deus. Você e eu precisamos cada vez mais nos alimentar desse pão aqui, o pão sagrado. Quando você vai em João 6, versículo 48, Jesus fala assim: eu sou o pão da vida. Quando você vai em João capítulo 8, versículo 12, ele fala: eu sou a luz do mundo. Isso é maravilhoso, não? No versículo 51 ele fala assim, ó: antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou é o mesmo que vem lá de Êxodo, capítulo 3. Quando Moisés chegou para ele e falou assim: Senhor, quando eu for até o povo de Israel e falar, o Deus me enviou, e eles falam assim: quem é Deus? O que lhes direi? Vai, diz lá que eu sou o que sou. Então, meu irmão, quando você se alimenta desse eu sou, você pode até morrer, que ele já fala: muitos morrerão por causa do meu nome. Só que você não vai ter medo. A perseguição está para chegar? Está para chegar. Porque Satanás está irado com a igreja. Satanás odeia a igreja de Cristo. Satanás odeia a igreja que guarda os mandamentos. Satanás odeia você e eu quando buscamos ser fiel a Deus. Satanás não está nem aí para aqueles que dizem assim: ó, eu conheço os 10 mandamentos, mas eu não guardo. Ele não está nem aí para isso. Ele tá se preocupando com você e eu, com aquele que confia, aquele que se entregou, aquele que guarda os seus mandamentos, os mandamentos de Deus. Satanás está irado com isso. Se eu perguntar para você nessa noite, você quer ir para o céu? O que é que você vai falar? Hã? Ih, parece que não, viu? Quem quer ir para o céu aqui? Rapaz, quando o Cristo chegar, será que nós vamos só abrir a boca e ficar olhando? Porque agora ele não está tendo nem coragem de falar que eu quero. Então, meus queridos, aqui em Mateus 12, como eu falei, nós chegamos na parte central desse livro. E quando você pega daí para frente, eu não sei se alguém aqui já se aprofundou, sabe, nesse capítulo, quando você se aprofunda verdadeiramente, você começa a sentir algo profundo, profundo. Porque aqui você vai entender que daqui para frente você vai entrar agora em momentos que você vai ler sobre as pragas que cairão sobre a terra. Coisas que a cada vez mais, se você for colocar na sua cabeça isso, se você não estiver preparado,
você vai ter medo. Essa é a verdade, mas aqui não tem. Tem muitos pregadores que vêm aqui na frente e ficam com conversa da carochinha. Não, o Apocalipse sim, tem medo sim. Se você não estiver preparado, se preparando, você vai ter medo sim. Então, a partir desse capítulo 12, eu peço a você em casa, se você puder estudar, se aprofunda. Mas para isso você tem que estar se alimentando verdadeiramente, comunhão com Deus, para que você não tenha medo, mas para que você se prepare. Porque Satanás está irado é com você, é comigo, é com essa igreja. No capítulo 12, 17, fala que ele está irado com essa igreja. Ele está irado com o povo que guarda os mandamentos de Deus. Ele está irado com o povo que segue fielmente o caminho do Senhor. É com você e eu, somos nós aqui, ó, que ele está irado. Talvez você esteja passando algo na sua casa tão terrível, e você diz, por que eu estou assim? Se você estiver sendo fiel a Deus verdadeiramente, você vai passar por prova, porque Satanás quer te derrubar. É isso que você tem que entender. Entendeu? Se você está passando por prova, é porque você está sendo fiel a Deus. É por isso. Então, de acordo com esse texto aqui do capítulo 12, de acordo com o capítulo 12, eu vou só dar um lembrete aqui. Nós vimos aqui a mulher e o dragão. Eu vou perguntar novamente para ver aí se estão atentos, né? Quem que é a mulher? Pronto. Agora, quem que é ela está revestida do sol. Quem que é o sol? O que significa a lua? Isso, lá do Antigo Testamento. E agora, essas 12 estrelas na cabeça. Isso mesmo. Ela está ligado tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Está ligado ali sobre as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Só que agora, nós vimos aqui também, a partir do versículo 2, que essa mulher estava grávida. Quem que é a criança que estava para nascer? Jesus. Quem que é o grande dragão? Satanás. E ele agora, frustrado, começou a perseguir o quê? A igreja. Começou a perseguir a igreja. E muitos cristãos foram mortos, ok? Até aí? Porque quando você pega o capítulo 12, no versículo 12, olha o que diz. Por isso festejais os céus, e vós os que neles habitais. Agora, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ai de quem mora aqui na terra. Ai de quem mora aqui na terra. Entendeu? Porque Satanás foi expulso do céu. E ele está aqui, nessa terra. Quando você viu o que aconteceu lá em Gênesis 3? Ele atacou quem? O casal. E agora o pecado entra, né? E agora o pecado traz a morte, sofrimento, dores, que eu não vou falar muito, que todo mundo já sabe. O pecado veio para destruir. Satanás agora usou ali a serpente, enganando aquele casal. Só que Deus é tão maravilhoso, que se você pegar aí o capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, vamos lá, se pega não, vamos abrir. Vai lá, abra aí em Gênesis 3, versículo 15. Fala assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Quem que é o descendente? Oi? Cristo. E o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Agora veja aqui que essa foi a primeira profecia messiânica em que Cristo viria a esta terra. Então o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Entendeu? Foi o que eu falei antes, nós não abrimos, mas eu fiz, você vê lá no início, no começo da pregação, que eu falei em formas resumidas. Então agora, aqui é a primeira profecia, como é que é? Messiânica, em que Cristo viria e esmagaria a cabeça da serpente. Entendeu? Agora, por isso aí, que ele se irou, por isso daí que ele começou a
a perseguir os possíveis Messias que nascessem. Quem será o Messias? E até hoje, Satanás odeia a igreja de Deus. Ele odeia a igreja de Deus. Ele já perdeu. Então, meus queridos, eu pergunto para você mais uma vez. Até a perseguição, o tempo agora que nós estamos vivendo e até a perseguição, eu lhe pergunto, como que está sendo o seu dia a dia diante de Deus? Você está se alimentando da palavra de Deus? Como que está o seu dia de guarda aos mandamentos do Senhor? Mas Beto, sim, tem a ver com esse estudo de hoje aqui. Tem tudo a ver. Porque nós estamos falando do dragão, da mulher e o dragão. Aonde Satanás perseguiu a igreja, aonde Satanás tentou matar o filho quando nascesse. Será que eu e você estamos se esforçando em andar corretamente no caminho do Senhor? Será que nós estamos brincando de ser cristão? Será? Eu me preocupo muito com isso, sabe? Será que eu estou brincando de ser cristão? Eu fui fazer uma visita, não vou falar aqui, uma casa aqui por perto, e eu falei para a pessoa. Assim, eu tenho muito medo de ser apenas um cristão de aparência. Tenho muito medo. Por que essa preocupação? Já um irmão, também não vou falar quem que foi, um irmão adventista falou assim, ó, você não precisa se preocupar com sua salvação. Precisa sim. Eu não concordo com o que ele falou. Não concordo e pronto. Você precisa se preocupar sim. Como que eu estou nas mansões celestiais? Como que eu vou saber? Agora eu preciso sim me esforçar em fazer a vontade de Deus. Entendeu? Isso eu preciso. Agora, muitas vezes nós achamos que estamos X na presença de Deus. Às vezes estamos tão longe. Entendeu? Então isso é preocupante sim. No dia que ele falou para mim, eu quase falava para ele, ó, tá errado. Mas eu deixei quieto, não nós trocar uns Kung Fu ali. Brincadeira, somos irmãos em Cristo. Mas você precisa preocupar sim com a sua salvação, irmão. Será que você e eu, como que nós estamos na mansão celestial? Como que você e eu estamos lá nos livros lá, hein? Nos registros? Eu estou falando bobeira aqui? Não, né? Com certeza não. Então, se você veio aqui nessa noite, eu não sei se você refletiu algo, como que você anda diante de Deus, como que você está diante de Deus, o que você está fazendo, se está realmente agradando a Deus ou não, se realmente você está deixando Satanás irado, entendeu? Porque quando você, como igreja, guarda os mandamentos do Senhor, o diabo fica irado. Que você e eu possamos refletir nessa noite, irmãos. Que você e eu possamos continuarmos fazendo parte dessa igreja. Por mais que venha perseguição, por mais que venha guerra contra os remanescentes, você e eu precisamos confiar no poder de Deus. Você e eu precisamos confiar de que um dia iremos sair desse mundo de pecado, desse mundo de dor, desse mundo de sofrimento, desse mundo de guerra, esse mundo de mentira, esse mundo de morte. Que você e eu possamos ser essa igreja até o fim. Amém? Então agora eu vou convidar você a ficar de pé, porque agora vamos louvar o Senhor, que você possa abrir o seu coração e louvar com toda a força, com toda a fé.